Reaproveitar, reciclar, transformar. Em Palmas, Tocantins, um professor conseguiu realizar junto com seus alunos uma obra um tanto inusitada: construir uma arquibancada utilizando garrafas PET. Na verdade aqui foi quase um sonho, né? Você teve um pensamento, aí foi crescendo, foi criando forma, não tinha nada, né? Aqui os meninos não tinham espaço, agora você vê os meninos sentados aqui, você tem que ver na hora do interclasse como é bonito, isso aqui é lotado, cheio de alunos sentados e todo mundo participando. Palmas é uma cidade jovem, planejada para ser capital do Tocantins, estado que antes era território de Goiás, criado em 1988 junto com a Constituinte. Inaugurada em 1989 no coração do país, é via de acesso entre a região norte e demais regiões do Brasil. Localizada no Cerrado, tem entre suas riquezas naturais o rio Tocantins, o segundo maior rio entre os que têm suas águas totalmente em território nacional. O rio Tocantins corta 4 estados: Tocantins, Goiás, Maranhão e Pará. No rio se localizam várias usinas hidrelétricas. Próximo a Palmas fica a usina Luiz Eduardo Magalhães, conhecida como Lajeado. Sua construção criou um grande lago artificial e algumas praias, como a Praia da Graciosa. Aqui em Palmas fica o Centro de Ensino Médio Castro Alves. Embora a escola tivesse uma quadra esportiva, não havia arquibancadas para os alunos sentarem e assistirem às competições. O professor de Educação Física foi buscar uma maneira de resolver o problema e criou o projeto chamado ArquiPET. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, tanto nas aulas de Educação Física quanto nos jogos interclasse. Isso me incomodava muito porque os alunos não tinham conforto aqui na quadra. E eu fiquei pensando como fazer alguma coisa para que eles pudessem sentar. O ideal era uma arquibancada de concreto. A solução foi utilizar garrafas PET para construir a arquibancada. O material PET, ele tem uma característica muito importante, que é a durabilidade em relação ao plástico, o polímero que faz a garrafa PET. Desenvolvam comportamentos sustentáveis, tenham responsabilidade socioambiental e comprometimento com o futuro. E aí ele teve a grande ideia, né, brilhante, de reciclar esses litros PETs aí e fazer essa arquibancada para o pessoal estar utilizando enquanto a aula de Educação Física está sendo aplicada. A garrafa PET, desde 2010, ela vem sendo utilizada em várias partes da construção civil, principalmente, né, nesse foco da sustentabilidade. Nós passamos filmes sobre o meio ambiente para motivar a questão da importância da preservação do meio ambiente. Professores de outras disciplinas também deram sua contribuição. Aqui nós conversamos com o professor de Química e Biologia. Química é exatamente pela composição das garrafas, porque nessa época, para dizer assim quanto tempo demora a decomposição no meio ambiente, do que ela é feita, polietileno, e qual é o material utilizado. Biologia já veio exatamente na parte do meio ambiente, né, da preservação do meio ambiente, o lençol freático, a questão da natureza, o que é que acontece com o solo, com esse plástico dentro do solo, a sua decomposição, né, se ele fica fértil, o que é que acontece. É bonito, é simples, uma coisa simples que ajuda o planeta. Até porque qualquer objeto plástico, ele leva cerca de 200 anos para se decompor nessa natureza. E tirando pelo menos, acho que 10% da borracha do plástico do nosso planeta, a gente melhoraria a condição de vida nossa para as plantas. Porque melhorando a condição de vida delas, nós melhorando o nosso ar que respiramos. Para desenvolver o projeto, que teve como foco a economia, a cooperação e a sustentabilidade, o professor contou com a ajuda de um arquiteto. Para quem pensa em aproveitar a ideia, é essencial consultar um profissional habilitado. Tem que procurar um engenheiro, né, para saber qual a altura da arquibancada que ele pode construir e qual que vai ser a carga, né, que essa arquibancada vai necessitar. Porque dependendo da altura da arquibancada, aí eu não tenho mais só o problema da própria arquibancada, eu tenho o problema do solo. Que se essa arquibancada for muito pesada, o solo vai começar a romper e aí a arquibancada com ele.
todo o processo de arrecadação das garrafas foi o envolvimento dos alunos, os alunos participaram. Às vezes a gente fala assim, você dá um ponto para a participação do aluno, tudo bem, você faz a troca do ponto pelo projeto, o aluno participa, é interessado no ponto. Mas ao longo do processo, o aluno que participou, ele se sente envolvido, ele se sente dono. Comunicou toda a sala, tal, quem poderia estar ajudando com garrafa PET. Daí, alguns que tinham, traziam por nota, outros que tinham, traziam não pela nota, mas também para ajudar o projeto. E aqueles que não tinham garrafa, ajudavam com a mão de obra. Aquelas garrafas que os meninos jogavam do lado de fora, em vez de eles jogarem no lixo, eles já guardavam, chegavam guardando, e aí cada um ia trazendo. E trazia de uma, de duas, e as pessoas começaram a trazer. Ou então na rua, eles iam para a escola e falavam, pega um barbantezinho, traz, porque se você achar uma garrafa, você amarra no barbante, que daí você pode amarrar duas, daqui a pouco você traz 3, 4 garrafas com uma linhazinha só. E aí eles foram fazendo, foram trazendo e aí cada um arrecadou de uma forma específica, né? Não foi um modelo só de arrecadação, não. As garrafas PET eram depositadas em um cercado bem no meio do pátio, todas tampadas para evitar a dengue. Numa primeira etapa foram arrecadadas 5.000 garrafas, o suficiente para começar os preparativos para a construção. Primeiro a gente coloca cimento no fundo das garrafas para poder virar uma camada mais sólida e essa garrafa é completada com areia, então até chegar à tampa e nós tampamos a garrafa. Bom, quando esse processo termina, nós já temos a nossa alvenaria pronta para a construção da arquibancada. O plástico ele é maleável, ele é plástico, né? Quando você preenche com um material agregado, né, que é um material natural, areia, brita, silt, argila, você associa, soma a resistência àquela garrafa PET. As arquibancadas têm 60 metros, uma de cada lado da quadra e comportam 240 pessoas. Na construção, foram utilizados 80 sacos de cimento, 10 metros cúbicos de areia, 30 barras de ferro, 200 tijolos e 8.524 garrafas PET. Ele começou com uma arquibancada de uma fileira só e depois foi aumentando. Então ele precisou do ferro para dar uma flexibilidade, né, na hora de aumentar essa arquibancada. Aí nós vamos para a construção propriamente dita. Os meninos gostam demais, que eles ficam fazendo massa, fica carregando areia, porque daí o processo é intenso, aí não para. Por exemplo, 4x1. Tinha gente que nunca tinha feito massa de cimento. Alguns sim, outros não. E aí ficaram sabendo que, então, para se fazer uma massa tem que ser 4 de areia e 4 carrinhos de areia e um saco de cimento. A forma de mexer também é importante, porque se você não tiver uma boa mistura, né, nessa composição, você perde a liga depois. Ele fica esfarelando. Então tudo isso já acaba sendo aprendido no dia a dia, no momento da construção. A arquibancada de garrafas PET chamou a atenção dos pais dos alunos. O pai fica preocupado. Meu filho vai sentar em plástico? Vai cair. Então alguns pais vieram aqui para ver o que era. Aí eu explicava, é assim que funciona, a arquibancada vai ser construída desse jeito. Ah, eu pensei, eu sei lá o que ele imaginou, né? Mas eu imagino que ele tenha pensado, vamos colocar os plásticos, vamos amarrar uma fita, não sei, vai ficar esse filho sentado em cima de plástico. Ah, é muito bom, né? Porque aí limpa o meio ambiente, né? Incentiva as crianças, né? É muito bom. Eu acho que aí é uma boa ideia, né? Porque aí incentiva o aluno mais saber economizar, né? Então ele aproveita aqueles material que é reciclável, né? Reaproveita. A escola não teria recursos para fazer as arquibancadas. Com a utilização das garrafas PET, os gastos foram cerca de 80% menores. O que a gente queria era conscientizar os meninos que, além de estar trabalhando na preservação do meio ambiente, havia uma economia de custo realmente significativa. 70, 80, 90, 100 mil reais para 5 mil reais é uma diferença muito grande, que a escola tem 5 mil, mas não tem 70, 80 mil reais. O primeiro ganho é o ambiental. Reutilizar um material que vai ser desperdiçado, né, que até prejudica os nossos lixões, ocupando um grande espaço. O outro ganho é a economia. E o terceiro ganho é a introdução de novas tecnologias, né? Você reaproveitar, reutilizar e pensar em novas maneiras de ajudar o meio ambiente, não desperdiçando material e sim reutilizando ou reciclando. Arquibancadas feitas de material reciclável mereciam um acabamento sustentável também.
A tinta utilizada na pintura é feita de terra, cola branca, água e pigmentos como urucum ou açafrão para dar a cor. Encontrei na Universidade Federal de Viçosa um projeto lá desenvolvido por eles e eu achei muito interessante, que se chama Cores da Terra. E eu trouxe o projeto, imprimi toda a estrutura do projeto, aí eu dei uma aula para eles sobre esse projeto, como era, para eles poderem fazer em casa também. Os alunos do SEM Castro Alves fazem muito bom proveito da obra construída por eles mesmos. Querem dar continuidade ao projeto e têm orgulho do trabalho realizado. Quando eu vou colocar meu filho aqui, eu falo, ó lá, filho, aquela arquibancada foi eu que fiz, tem minha mão ali, entendeu? Não só nosso, mas também do orgulho dos nossos professores, entendeu? Tá dando essa iniciativa para a escola, é muito legal. Foi muito interessante, muito prazeroso ver a participação dos alunos. Foi assim, um ponto alto desse projeto. É uma coisa inesquecível, além de ser legal e prática, né? É uma coisa bonita. O outro ganho que a gente não consegue mensurar é o ganho da sociedade, daquela comunidade que se uniu, que viu a necessidade e construiu uma coisa que agora é delas. É um ganho emocional e é um ganho para a escola, né? E esse ganho, a meu ver, é um ganho pedagógico, né? Que você vai ensinando aqueles alunos que é participar, fazer a sua parte para o meio ambiente, para o seu próximo. Em Palmas, Tocantins, os alunos do Centro de Ensino Castro Alves construíram uma arquibancada utilizando garrafas PET. O projeto ArquiPET, elaborado pelo professor de Educação Física Márcio Oliveira. As arquibancadas estão prontas, mas o projeto ArquiPET continua. O plano agora é construir bancos de garrafa PET. Tudo começa novamente pela busca às garrafas. Eu achei incrível, assim, quando o povo começou a falar pra gente para trazer garrafas. Aí eu comecei a chamar meus irmãos para poder me ajudar, porque eu não ia conseguir carregar tantas garrafas. A gente gastaria uma nota fazendo esses bancos, ou comprando e pagando para botar. Então não, como nós somos alunos, nós mesmos podemos fazer para nós mesmos. Nós não estamos fazendo para a escola, nós estamos fazendo por nós mesmos e para gerações futuras. Achei interessante o projeto, achei interessante colaborar com a escola. Fiquei muito feliz de ver ele naquele projeto, fiquei assim até ansiosa para filmar, para mostrar para a família o tanto que está sendo importante para ele. Mais um aprendizado que a gente vai levar para a vida, que a gente aprende e nunca esquece, então é bom.